Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias e hoje vamos falar de um tema que pode parecer meio estranho. Eu pergunto a você, caro ouvinte, alguma vez, na instituição espírita que você por acaso frequente, você já teve oportunidade de dialogar com o espírito? Se não teve, conhece alguém que teve? Pois é, por incrível que pareça, em um número considerável de instituições espíritas Brasil afora, há muita gente que, mesmo frequentando por muito tempo, nunca viu um espírito se manifestando. Não estou falando de evidência, mas de comunicações mediúnicas mesmo. Em vários deles, falar com desencarnados só em reuniões de desobsessão e olhe lá. O telefone só toca de lá para cá, é o que dizem. Mas há centros que aparentemente já cortaram o telefone. Conversar com os guias e mentores? Tirar dúvidas sobre questões específicas? Nem pensar. Evocações? Só podia no tempo de Kardec. E assim, vamos construindo um curioso novo tipo de espiritismo. O espiritismo sem espíritos. Para falar com a gente sobre esse fenômeno tão peculiar, estou aqui com Pedro Vieira, que é meu colega lá no grupo de debates do Instituto Matéria, Espírito e Sociedade. O Pedro vai nos contar um pouco de suas experiências com a mediunidade no movimento espírita e nos ajudar a entender melhor como é e como, quem sabe, pode vir a ser a relação entre encarnados e desencarnados no nosso movimento. Pedro, seja muito bem-vindo ao Horizonte Espírita. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes. E vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse fenômeno natural, que é o fenômeno mediúnico. Ok, então vamos lá. Antes de a gente entrar no assunto em si, Pedro, a gente sempre costuma perguntar, quando tem um entrevistado, se eles podem falar um pouquinho de como foi o seu encontro com o espiritismo, né? Como é que cada um chegou a se tornar espírita? Uns vêm de berço, outros descobriram isso em algum ponto da vida. Eu sei que você é uma pessoa discreta, mas você pode falar um pouquinho disso, só para a gente entender um pouco, digamos assim, de onde você veio, minimamente. Tá ótimo, Rodrigo. Eu acho que é importante, né, essa pergunta e já começa aí com uma história um pouco curiosa, né? Eu sempre estudei em colégios católicos, né? E quando eu estava ali me formando no ensino médio, estávamos ali em família, no Natal, né? Isso foi no ano de 1995. E eu não sei se alguns recordam, né? Possivelmente alguns nem haviam nascido nessa época. E aí nós conversamos ali em família sobre o escândalo que estava acontecendo de pastores e convencimento de pessoas e tal. E naquela discussão, um marido de uma prima me disse assim: Olha, nós, como espíritas, temos uma visão diferente sobre isso e tal. E aí eu me lembrei, quando eu era garoto, talvez 10, 11 anos de idade, eu tinha lido num colégio que eu estudava um livrinho que dizia que frequentar sessões espíritas era pecado. E eu sempre fui muito curioso, né? E aí perguntei para ele: Mas você frequenta algum lugar? Como é que é isso e tal? Olha, eu frequento uma reunião familiar. E aí eu fui nessa reunião. Ele me convidou, eu fui pela primeira vez. Então, meu primeiro contato com o fenômeno espiritual aconteceu numa reunião familiar, de um grupo que tinha vindo da Umbanda e que cujo centro, de Umbanda tinha sido desfeito por iniciativa do plano espiritual e a orientação de que eles transformassem aquilo numa reunião familiar que acontecia na casa de uma senhora, né? A mãe desse meu primo emprestado, de quem eu gosto muito. Muito bem. E chegando lá, eu tive a oportunidade, frequentei durante algum tempo essa reunião, mas na primeira reunião eu tive a oportunidade de conhecer um bom médium, tá? Um médium curioso, médium que não acreditava em espíritos, era um médium, vamos dizer assim, muito revoltado no sentido do conhecimento espiritual, mas era um excelente médium. E ele manifestou ali a presença de um espírito que se autodenominava Cabocla da Cachoeira, né? E esse espírito
que notadamente é um espírito ali que guarda suas relações com as crenças afro-brasileiras, né? Conversava com todo mundo ali na reunião, né? Levantou o médium da mesa e saiu conversando com as pessoas e, e veio para mim, estava sentado no sofá, um pouquinho afastado, e olhou para mim e disse o seguinte: Você acredita que eu sou um espírito? Eu disse assim: Não, não acredito. Eu acredito que você é uma manifestação. Eu tinha, na época, 17 anos. Eu acho que você é uma manifestação do inconsciente desse rapaz e que você não há nada que me diga que você é um espírito. E ela me disse assim: Eu não sabia que você ia me responder isso. Se eu lhe der um livro, você lê? Eu digo: Leio. Eu gosto muito de ler. Então ela pegou o livro dos espíritos, me deu de presente, né? O livro, obviamente, não era dela, era de alguém. Ela me deu o livro, alguém deve ter reposto o livro lá, e me deu o livro. E a partir desse dia, esse espírito começou a me acompanhar na leitura do livro, no seguinte sentido: toda vez que eu lia determinada parte do livro durante a semana, ela aparecia na segunda-feira seguinte na reunião e me explicava aquilo que tinha lido, demonstrando claramente que ela sabia exatamente aquilo que eu tinha estudado. E na semana que eu não lia e ia na reunião, ela simplesmente não aparecia. E e foi assim durante um tempo, então eu tive ali uma leitura explicada, acompanhada. Ela me falava das outras obras de Kardec, tinha ali talvez um espírito que mais eu tenha conhecido, ou dos mais que conhecem a codificação espírita a fundo, né? A Revista Espírita, a Gênese, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, todos os livros é, 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 kardecianos, ali, o Evangelho segundo o Espiritismo, muito profundamente. Ela me acompanhou na leitura do Livro dos Espíritos, me explicando essa obra fantástica. E depois ali de um ano e pouco, mais ou menos, eu acabei a leitura do Livro dos Espíritos e ela veio falar comigo e disse: Olha, eu não volto mais. A minha tarefa com você está terminada, tá? Mas antes de eu ir embora, eu queria lhe fazer uma pergunta. Falei: Pois não, qual é a pergunta? Você acredita que eu sou um espírito? E aí eu disse para ela assim: Acredito mesmo. Muito obrigado por tudo. Nossa, E eu nunca mais vi, nem tive notícia desse espírito, um espírito profundamente sábio e que se apresentava nessa forma, como cabocla da cachoeira. uau! Você teve uma leitura guiada e comentada pessoal. Uau! Foi uma. Então, assim, veja que desde o início, né, o contato com o fenômeno mediúnico sempre foi muito natural, graças a essa excepcional reunião que ocorria ali na casa dessa senhora e na qual eu pude aprender assim todos os fundamentos da doutrina espírita, não só pela atuação desse espírito, né, mas também de outros que conviviam ali com aquela família. Eu fui mais ou menos ali adotado naquela reunião e a qual eu sou muito grato até hoje. Nossa, que legal, que legal. Que sorte, a sorte, talvez entre aspas, né? Seu espírito se deu esse trabalho de passar um ano te acompanhando, porque realmente era importante para ele isso. Que legal, que legal. Bom, depois dessa introdução, isso dá muito tom o tom do motivo do episódio de hoje, né? E hoje, quase 30 anos depois, pelo que você falou, acho que a gente tem quase a mesma idade. Como é que você vê hoje a prática mediúnica no movimento, assim, de maneira mais geral, já que você teve esse início, que no movimento espírita, agora talvez um pouquinho menos, mas assim, eu imagino que nos anos 90 fosse uma coisa realmente mais rara ainda, né? Grupos familiares, a gente não ouve muito falar disso. A gente até sabe que no século XIX o pessoal fazia assim, mas depois agora tem que ter centro, tem pessoas que batem muito forte na tecla, a mediunidade só não pode no centro, né? Tem vários livros que falam nisso. Como é que você vê isso de maneira mais geral? É, eu acho que a gente precisa lidar, independente do local físico, né? A gente precisa lidar com o fenômeno mediúnico de uma maneira natural.
Se a gente for ver Kardec ele fazia isso, né? E eu diria até que é um dos fundamentos da metodologia espírita é justamente não ter essa prevenção com o mundo espiritual. Ele tem relatos dele conversando através de médiuns com espíritos em teatros, no cemitério, em várias reuniões familiares. E, na verdade, os critérios para uma reunião séria, conforme estão estabelecidos no livro dos médiuns, eles não têm a ver com o local físico. Tá? Então, assim, é muito importante a gente deixar isso bem claro. O centro espírita é um local ótimo para a gente fazer essas reuniões? Certamente, certamente. Mas não por ser um centro espírita ou porque tem uma placa escrito centro espírita na porta e tem guardiões ali porque é um centro espírita que não deixam entrar espíritos obsessores. Isso aí é uma fantasia. Na realidade, o que protege o ambiente da troca mediúnica é a seriedade com que as pessoas que integram aquela reunião levam os assuntos e trazem os assuntos. Essa seriedade é que dá essa proteção moral da reunião que vai ser executada, seja ela em casa, seja ela no centro espírita, seja ela no teatro, como Kardec fazia, seja ela no cemitério, como Kardec chegou a fazer. Tá? Então, eu vejo hoje, em geral, né, nos centros espíritas, algum certo medo de se lidar com a variedade do fenômeno mediúnico. Então, eu diria, começaria por aí, tá? Assim, você vai nas reuniões, e eu tive a oportunidade de ir a dezenas, talvez mais de uma centena de reuniões diferentes em centros espíritas em todos os lugares do Brasil e até fora do Brasil, e elas são muito voltadas ali para a prática da psicofonia, da psicografia, com os transes mais leves. Parece que traz um certo conforto, uma certa tranquilidade para os dirigentes das sessões não lidar com outros gêneros de mediunidade, como se eles fossem piores ou menos importantes, como a mediunidade de efeitos físicos, a própria evidência, a clarividência, a clareaudiência, a audiência mediúnica, a psicometria, fenômenos anímico-mediúnicos, e entre tantos outros que a gente vê, eles são muito pouco explorados, né? Veja que no livro dos médiuns há mais de 30 tipos de mediunidades cadastradas ali, só naquela época de Kardec. E nós estamos ali falando basicamente de se restringir a dois desses tipos, e às vezes sem o treinamento adequado dos médiuns. Tá? Então, eu acho que a gente precisa, a gente tem a oportunidade, né, de revisitar um pouco o livro dos médiuns de uma maneira séria, começar a falar de novo em desenvolvimento da mediunidade. Não sei por que não se fala esse termo, se fala educação. Quem se educa é o médium, mediunidade não se educa, a mediunidade se desenvolve como qualquer outro atributo orgânico ou psico-orgânico, nesse caso. Não se ter medo de falar isso e se desenvolver a mediunidade de uma maneira estruturada e clara, como está no livro dos médiuns, né? Eu acho que a gente precisa perder um pouco esse receio de falar com os espíritos, de consultar os espíritos, de discordar dos espíritos, de analisar as mensagens dos espíritos, de catalogar, de comparar e de usar isso para um melhor entendimento da realidade espiritual. Falta um pouquinho de Kardec, eu acho, no movimento espírita atual. Eu acho isso vem muito ao encontro do que eu tenho observado, que quando a gente vê os temas das palestras, né, nos centros, geralmente são temas do Livro dos Espíritos, mas, sobretudo, temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é curioso como o Livro dos Médiuns, e mesmo livros, assim, digamos, que ilustram o Livro dos Médiuns, né, Céu e Inferno, por exemplo, são meio que ficam em segundo ou terceiro plano, né? Você não vê muito. Tem gente que é espírita há décadas e nunca pegou, por exemplo, no Céu e Inferno. Nem para ler os casos, pelo menos, as ilustrações. Então, acho que realmente a mediunidade parece ser meio que desconhecida, né? Apesar de ter um livro inteiro ali. E olha que eu sou chato com essas coisas. Eu já procurei muito estudando espiritualismo e tal, lendo coisas assim, até fora do âmbito espírita. Alguma coisa que parecesse com o livro dos médiuns. Nunca achei um manual que chegasse sequer perto.
Nada. Olha, o Kardec, ele recomenda a leitura de um livro que eu considerei o mais próximo que eu vi até hoje do livro dos médiuns, chama-se O Manual de Chefauly. E Hum, esse livro é um livro que não tem tradução para o português, né? Le Manuel de Chefauly. Ele vem um pouco antes do livro dos médiuns, foi recebido por um médium apenas, né? E fala muito sobre os gêneros e tipos de mediunidade. Então, já se consegue esse livro na internet, ele está em francês, mas ele é um livro interessante, assim. Talvez ali outros livros como No Invisível, de Leon Denis, uhum. que explorem um pouco essas situações, os livros do Lamartine Palhano Júnior, mas eu sou um aficionado por Kardec, né? Eu sou assim um fã declarado de Allan Kardec e eu estudei bastante as obras de Kardec, até impulsionado ali pelos espíritos, né? É, e eu digo a você que o livro dos Médiuns é o único dos livros de Kardec que consta na capa dele dizendo que ele é a continuação do livro dos Espíritos. Nenhum outro tem essa colocação na capa. Então, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, na verdade, eles formam um livro único, um é a continuação do outro. E se a gente enxerga ali os 5 livros básicos da doutrina espírita, é muito simples da gente enxergar, se a gente pegar as 4 partes do livro dos Espíritos, a Gênese como um desdobramento da primeira parte, o livro dos Médiuns como desdobramento da segunda parte, que é a maior parte do livro dos Espíritos, né, que fala do espírito propriamente dito, o Evangelho segundo o Espiritismo como desdobramento da terceira parte, que fala das leis morais, e o Céu e o Inferno como desdobramento da quarta parte, que fala das penas e gozos, e das consequências do que a gente faz. Então, essas 5 obras, elas não só são uma espécie de continuação da outra, mas elas são desdobramentos de partes do Livro dos Espíritos, com destaque para o Livro dos Médiuns, que na capa consta continuação de O Livro dos Espíritos. Então, assim, o não estudo do Livro dos Médiuns, ele deixa a gente... O Espiritismo ele é formado de filosofia e de metodologia, né? O Espiritismo, a doutrina espírita, ou a filosofia espírita, e os que Kardec chama de Espiritismo prático. Se a gente não tem o Livro dos Médiuns, a gente anda sem uma perna na compreensão da doutrina espírita. É melhor do que nada. Mas o Livro dos Médiuns é talvez ali o primeiro livro que deva ser lido e estudado após o Livro dos Espíritos, porque, segundo o próprio Kardec, ele é a continuação do Livro dos Espíritos. Talvez eu lesse mais o livro dos Médiuns, talvez metade dos problemas que a gente tem no movimento não existissem, né? Eu tenho participado de comunidades, né, espíritas em Facebook e tal, e assim, tem muita gente tirando dúvidas, né? Algumas dúvidas bem básicas, mas algumas perguntas assim você vê, nossa, tipo a pessoa, e às vezes os respondentes também, né, que se dignam a tirar a dúvida da pessoa, você vê ali que tem uma dogmatização que eu acho que vem muito dessa ignorância em relação ao que o livro dos médiuns diz e a ideia de método, né? A gente acha que o espiritismo é importante pelo conteúdo, tal como Kardec estabeleceu, e não tanto pelo método. Esquece o método, né? Que o método, inclusive, deve ser aplicado às conclusões que foram que se chegou naquela época também, porque a ideia era continuar evoluindo, né? E não cristalizar. Enfim. Bom, nossa, já estamos em 20 minutos aqui, praticamente. Fazer uma confidência aqui para vocês, ouvintes. A minha ideia de convidar o Pedro para o episódio de hoje veio muito em relação, graças a uma experiência que ele relatou, de que ele foi testemunha, né, que ele ajudou, foi participante ativo ali, que se deu aqui no Rio de Janeiro, num evento, né, num evento muito conhecido de espírita, e ele relatou ali a possibilidade, né, de usar, digamos assim, o espiritismo prático para fins educativos hoje, né, em pleno século XXI. Então, eu não vou dar muito spoiler, vou deixar você contar do seu jeito, Pedro, mas eu queria apenas ressaltar que o que me chamou a atenção é justamente a ideia de reinserir a mediunidade como algo natural, né, que não precisa ser uma caixa preta, né, cercado de muita pompa, de excesso, digamos assim, excesso de cuidados, de segredos e mistérios. Então,
vou te deixar dar a palavra e conte aí desse jeito como foi essa experiência que eu, assim, pelo relato que você fez lá no nosso grupo, eu achei absolutamente fascinante, né? Então, a palavra é sua. Eu tive a oportunidade de participar por 3 vezes de um encontro de jovens espíritas que acontece aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né, dividido ali em grupos diferentes, né, ou polos diferentes. E no ano de 2007, né, em que comemorava-se ali os 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, ou 150 anos da doutrina espírita, nós fizemos ali a proposta para comemorar esse lançamento, né, e comemorar esse aniversário importante, a gente demonstrar para os jovens, principalmente para os trabalhadores, como seria ali uma reunião instrutiva, né, como Kardec diz até preferir as reuniões, à moda de Kardec, né, como o Espiritismo as introduziu. E aí nós fizemos ali juntamos os médiuns de diversas casas espíritas, alguns nunca tinham participado de reuniões instrutivas, e ali fizemos ali um treinamento básico, né, para eles e tal, e a outros trabalhadores que jamais tinham participado, inclusive, de sessões mediúnicas, né? E combinamos com os espíritos que nós pegaríamos as perguntas dos jovens durante o dia, né? E aí nós estamos falando de jovens, alguns com poucos anos de idade, né, com as turmas mais infantis até jovens mesmo, já adultos, né? E pegaríamos essas perguntas e levaríamos essas perguntas para serem respondidas pelos espíritos. Em algumas ocasiões, nós tivemos um ou dois médiuns respondendo simultaneamente as perguntas e pudemos comparar as respostas, né? E durante esse processo, né, o processo ali de recepção e análise de mensagens, a gente foi falando sobre como é que Kardec fazia isso, né? E aí tem eu tenho muitas histórias, né, com a mediunidade, muitas histórias, e não tenho problema nenhum em contá-las, né? Durante essa reunião, a gente tinha uma companheira nossa, que era educadora espírita, uma ótima pessoa e ótima trabalhadora, que nunca tinha tido a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, né? E ela sentou para observar a reunião. E logo que começou, um dos médiuns psicografa a seguinte mensagem, né? Fulana, sente-se à mesa e tome o lápis à sua mão. E ela ficou assim um pouco relutante e houve ali uma certa perturbação ali na reunião e tal, e o espírito insistiu, né? Disse, olha, faça isso. E aí ela fez, sentou-se à mesa, pegou um lápis com as folhas de papel na frente e, para quem lê o livro dos médiuns, né, sabe que ali existem ali graus diferentes de transe, né, ou de crise, como Kardec chamava, no caso da psicografia, mecânica, semimecânica e intuitiva. Então ali ele tinha todos os traços de uma psicografia mecânica. As perguntas estavam numeradas, né, e ninguém conhecia as perguntas. Essas perguntas estavam com uma determinada pessoa. Não, os médiuns não conheciam as perguntas e eu vejo ela psicografando numeradamente as respostas de cada uma das perguntas. Ela totalmente consciente, a mão dela mexendo sem absolutamente controle, ela olhando para a própria mão com incredulidade e a mão psicografando as respostas numeradamente, muito antes das perguntas serem feitas. Tá? Então, ela descobriu-se ali uma médium psicógrafa mecânica, que é rara, durante uma reunião dessas instrutiva. Depois desse episódio, bom, aí reunimos as respostas, né? E no dia seguinte de manhã a gente apresentava para os jovens as respostas. Me chamou bastante atenção, muitas dessas respostas eram assinadas, né? E, em especial, aquelas que eram dirigidas às crianças menores, elas tinham ali um grau de metáfora, de carinho, muito especial.
Às vezes o mesmo espírito respondia a um jovem e a uma criança, parecia espíritos completamente distintos em relação ao estilo de escrita. Por quê? Porque ele sabia que para a criança ele tinha que tratar aquilo de uma maneira mais lúdica. Mas o mais importante disso tudo não são as perguntas e respostas, é o contato com o método kardeciano. E aí depois teve um dos companheiros que estava nessa reunião com essa trabalhadora, ele confidenciou que estava se sentindo incomodado com aquela situação que tinha acontecido com ela, né? Porque na casa espírita que ele frequentava, para se participar de uma reunião mediúnica, tinha ali um protocolo, digamos, muito extenso, né? E muito rígido, e aquilo ali meio que contrariava o que ele conhecia dentro do centro espírita que ele frequentava, né? E nessa ocasião eu presenciei, porque estava só eu e ele, eu presenciei o espírito tomando o aparelho vocal dele próprio, numa psicofonia realmente, né? Não é como o Palhano chama de psicopraxia, ou o Leon Denis chama de incorporação, ou o Kardec mesmo chama de possessão, depois ele muda, diz que não é bom esse termo, tal, mas é diferente, ele toma só o aparelho vocal do médium e o médium fica totalmente consciente do que está acontecendo, né? Então ele toma o aparelho vocal desse rapaz que estava reclamando e fala com ele próprio sobre a importância de se estudar Kardec, que ele estava escandalizado porque precisava estudar, porque aquilo era normal e tal. Então, o próprio espírito, através dele próprio, dá a resposta para ele, na minha frente, e aquilo ali muda o jeito dele encarar a mediunidade. Então, eu diria que dos encontros que eu participei ali dos jovens espíritas, né, esse foi bastante especial por conta dessa presença muito forte do plano espiritual, trazendo ali metodologias, esclarecimentos ao longo do encontro todo, algumas curiosas, outras mais fortes, né? Tem mais uma, eu vou lembrando dos casos, né? Durante esse encontro, nós soubemos, né, ali dos organizadores, que a mãe de um dos jovens, né, havia desencarnado ali naquela noite. E o pai pediu para que só avisasse a ele que ele iria pegá-lo no dia seguinte de manhã, para que pudesse tomar ali as providências e que deixasse ele dormir, etc. A decisão da família. Ok. E nós tínhamos uma reunião dessas marcada, né, logo à noite, e ficou ali um debate sobre se deveríamos ou não deveríamos pedir uma mensagem para os espíritos para aquele jovem, para que nós pudéssemos abrir ali a oportunidade dos espíritos que já que estavam conversando conosco ali, se deveríamos ou não deveríamos abrir uma possibilidade deles mandarem uma mensagem consoladora para aquele jovem, né? Alguma coisa escrita. E eu me lembro até hoje que o espírito Teresa respondeu. Aí nós, vamos pedir, não vamos pedir, vamos pedir, não vamos pedir. Então vamos questionar os espíritos se devemos pedir. Então, tá bom. Aí vamos. Questionamos e esse espírito respondeu o seguinte: apontou a um determinado médium e disse assim: olha, tome o lápis à sua mão, porque se a mediunidade não serve para isso, ela não serve para nada. Se a mediunidade não serve para consolar quem sofre, ela não serve para nada. Então, essa é a nossa prioridade. E escreveu uma linda mensagem para esse jovem. Eu me emociono de lembrar, porque eu li a mensagem, né? E, e esse foi uma grande lição também que eu tive a oportunidade de presenciar durante esse encontro, né, de jovens espíritas aqui no estado do Rio de Janeiro. Uau! É, deveria ser uma coisa tão comum, mas a própria raridade aumenta a perplexidade. E eu ouvindo esse caso aí do jovem, bom, eu sou pai também, e antes eu meio que me orgulhava de não.
de não me sensibilizar com essas coisas. Eu achava muito piegas e hoje em dia, assim, é exatamente o contrário. Justamente por ter essa experiência, a gente avalia melhor o que que numa circunstância dessa, uma mensagem assim pode significar, né? Eu estou lendo um livro, inclusive, que é sobre isso. É lá do... Ah, não está aqui o exemplar, eu levei lá para fora. Acho que é a Adriana, Uma Trajetória de Vida. É um livro que eu achei no sebo do meu centro e é publicado pelo Leon Denis, né, um centro super conhecido, importante aqui no Rio de Janeiro, que basicamente o livro é uma espécie, quase um memorial, né, de uma menina que desencarnou adolescente ainda. Ela desenvolveu câncer. Ela desenvolveu câncer, mas acabou morrendo mesmo num acidente de carro, e acho que a fragilidade orgânica imposta pelo câncer contribuiu. Então, os pais, né, com autorização dos pais, fizeram uma espécie de memorial a ela, porque ela mandou duas mensagens dando notícia de si, depois do desencarne, no Leon Denis, pelo então presidente da casa, que é um médium super famoso aqui no Rio, o altivo Carissimi Panfili, né, a quem eu devo, inclusive, em parte, a fundação do meu próprio centro, né, como tantos outros centros aqui no Rio são ligados, parentes, né, do filhotinhos do Leon Denis, de certa forma. E ali ela narrava, né, como era o desencarne, ainda isso em 2002, e depois no ano seguinte ela mandou mais uma mensagem falando, dando uma atualização do seu estado, isso em final de 2003, aí juntaram depoimentos, né, fizeram realmente um memorial, o livro. Mas eu confesso que eu comprei pelas mensagens, porque eu queria ler para minha filha, né, que tem 6 anos. Eu li para ela outro dia o Crianças no Além, do Chico, que eu descobri. Depois que eu peguei o livro, eu olhei, peraí, eu já li isso antes em algum lugar. Quando foi? Eu descobri que foi o primeiro livro espírita que eu li na vida, muito antes de eu sonhar em ser espírita. Foi esse, Crianças no Além, que eu folheei na casa de uns amigos da família. E que é curtinho, né? Ela gostou, ela ficou interessada. Tem parquinho no Além. A preocupação dela foi desse tipo. Mas basicamente a mensagem que o livro passa, tanto um livro quanto o outro, é essa ideia realmente de continuidade, né, de algo que não necessariamente como as pessoas imaginam uma coisa traumática, né, um grande portal, né, tanto uma como outra acordaram ali, Crianças no Além é sobre uma família que sofre um acidente de carro e os três filhos se desencarnam, né, e o mais velho deles, que tinha 12 anos, seria o autor do livro com a ajuda de um avô materno, também já falecido há muito tempo, que o médium não conhecia, né? Tem um parecer sobre a história, de como aquilo foi obtido. E a ideia é muito de continuidade mesmo, de fluxo, e a Adriana também ressalta muito isso, né? De como ela ainda era ela, só que agora ela estava visivelmente melhor, né? Ela tinha tido a perna amputada, inclusive, por causa do câncer ainda em vida. E quando ela acorda lá, no segundo dia, ela percebe que a perna dela tá de volta, né? É interessante ler esse tipo de relato. E ao mesmo tempo é uma coisa hipernatural, né? Tão frequente que a gente fica espantado disso, parecer espantoso para a gente aqui, que teoricamente, como espíritas, deveríamos ser meio que especialistas nesse tipo de coisa, né? Acho que é o nosso grande ponto forte. Não somos muito bons teólogos, acho eu, ao contrário dos amigos aí das igrejas, não somos exatamente também os melhores no que diz respeito o entendimento, né, da mensagem de Jesus no sentido histórico da coisa. A gente lê há 2000 anos como história literal, é, mas desencarne deveria ser assim a nossa especialidade. Assim como o desapego é para o budismo, a compaixão talvez seja uma característica do cristianismo de maneira geral e tal. E tanto não é bem assim. Não é bem assim. Por isso o seu relato me chamou tanto a atenção, né? Uau, finalmente alguém aplicou isso aqui num evento de grande escala, que hoje eu tenho a sorte também de participar de um grupo desses, familiar, além do meu centro de origem, onde eu continuo, mas hoje eu também integro lá a Sociedade Espírita Sorella, né, de onde vem a ideia do Instituto Matéria, Espírito e Sociedade, onde a gente se conheceu, e lá é basicamente um grupo familiar hoje em dia, né? Nem todo mundo é parente, mas é como se fosse. É, que a gente faz exatamente isso, né? Reuniões regulares, a gente tem experimentação e a gente já está percebendo, por exemplo, o que você falou dos dois tipos de mediunidade, né? Psicofonia e grafia,
que os espíritos já estão começando a sugerir algumas outras coisas, né? Sugerindo lá uma médium, canta. Ainda não aconteceu, porque ela segurou, mas ela travou porque foge ao protocolo, né? A gente vai ter que desconstruir isso, mas é um processo. A gente já percebeu que eles mesmos já vão dando dica, dá para fazer uma coisa um pouquinho diferente. Tenta isso aqui. Né? E é uma coisa que, por exemplo, que eu sei que na Umbanda é comum, super comum. Inclusive, nos leva à próxima pergunta. Deixa eu contar sobre essa questão do desencarne, né? Tá? Depois de ter contato com muitas e muitas mensagens mediúnicas e médiuns e tal, já me perguntaram qual é a mensagens que mais te marcaram, né? Em relação a esse tema, né, do desencarne. Então, a mensagem que mais me marcou foi uma que foi recebida aqui no Rio de Janeiro, no Centro Espírita, que dizia o seguinte: a mensagem era toda assim. Se disserem que você morreu, acredite. Ponto. Poupe nosso trabalho. Ponto. Muito boa, muito boa, muito Então, boa. essa mensagem me marcou bastante, né? Depois nós ficamos sabendo que era de um espírito que tinha recém começado no trabalho de acolhimento aos desencarnados e tal, e ele estava um pouco chateado, porque ele gastava muito tempo para dizer para a pessoa assim, você morreu, entendeu? Então, acredite. Então, ele resolveu trazer essa mensagem para a gente, que era exatamente essa. Se disserem que você morreu, acredite, poupe nosso trabalho. É um desabafo, né? Às vezes é bom ouvir uma coisa assim mais humana do que aquela prosa muito rebuscada, papapá. É mais ou menos isso aí. Eu costumo brincar que, assim, depois, pelo menos entre espíritos, depois do filme Nosso Lar, se os espíritos que nos receberem do outro lado quiserem poupar trabalho, é só botarem a gente em alguma enfermaria com luz meio azulada e todo mundo de túnica clarinha. Aí o espírita vai sacar logo pela estética da coisa. E morri. É. Mas diz uma coisa, Pedro. Eu tenho ouvido falar, acho que foi o Elias Moraes que disse, num evento que a gente participou, que foi o Elias, né? Ele citou uma coisa que eu já ouvi de muitas outras pessoas também, e essa dificuldade de acesso à mediunidade que você mencionou, né, que às vezes requer protocolos muito longos, né, anos e anos de estudo de vários livros, para depois, quem sabe, talvez você ter a chance de começar os primeiros exercícios, que isso tem feito, inclusive, muita gente que viria, né, de berço, de origem do movimento espírita, começar a migrar, por exemplo, para a Umbanda. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, as poucas vezes que eu tive oportunidade de visitar um terreiro de Umbanda, eu notei que havia um número expressivo de jovens, por exemplo, ao passo que nos centros espíritas, mesmo antes da pandemia, agora deve estar pior, né? O que eu vejo é um grande número de pessoas. Digamos que nós dois seríamos assim os mais jovens ali no meio. A gente já deve estar aí pelos 45 anos, mais ou menos, né? Já não somos tão jovens assim, não somos exatamente os garotos. Então, se você vai para um movimento onde os garotos estão na nossa idade, é porque alguma coisa está acontecendo, né? É, você percebe isso também? Você tem alguma opinião sobre isso? Porque, pelo que pouquinho que eu sei, na Umbanda, a mediunidade é tratada justamente com essa naturalidade, embora existam também alguns requisitos, uma certa preparação, mas a coisa parece andar muito mais rápido do que tem sido comum nos nossos centros. O que que você acha disso? Eu tive muito poucas oportunidades de ter contato com todas as religiões e cultos de origem afro-brasileira, né? Em especial aí que você está tratando da Umbanda. Tive poucas oportunidades. Além essa reunião em Niterói, ela era uma reunião que ainda tinha algumas características ou alguns espíritos que vinham ainda da época que essa família tinha ali um terreiro de Umbanda, mas era bastante pouco. Era bastante pouco. Uma certa vez eu tive a oportunidade de visitar ele para estudar um centro de Umbanda ali perto do Shopping Guatemi, aqui no Rio, um centro bem conhecido pelo trabalho de cura. Depois eu posso contar a história que aconteceu lá e acho que seria interessante. Mas me parece uma distorção, né?
você ter o centro espírita com alguma limitação de acesso aos espíritos. Vocês vão dizer assim, ah, mas é para todo mundo que chegar no centro, a gente bota para dentro da reunião mediúnica e tal. Né? Ninguém está dizendo isso. O que a gente está dizendo apenas é que o lido com a mediunidade, seja de uma maneira indireta inicialmente, seja de uma maneira mais direta depois, seguindo os critérios kardecianos, é muito mais simples do que os protocolos que se criaram para não dar esse acesso à mediunidade. Né? Então, vamos pegar ali, você citou o meu querido amigo, saudoso amigo altivo Panfiro, lá do Centro Espírita Leon Denis. Na época, não sei, realmente não sei como está hoje, seria importante conversar com os dirigentes de lá, mas na época havia um acesso do Centro Espírita Leon Denis a qualquer pessoa através da psicografia em algumas sessões. Podia-se ir lá e pedir ali, fazer perguntas aos espíritos, sejam elas de qualquer ordem que fosse, e no final da reunião recebia-se as respostas. Isso é uma forma de acesso à mediunidade São as cartas, muito né? O interessante. São receituário eu as já usei cartas. também. Sim, sim, são as cartas, né? Existem outras formas de acesso, mas na realidade o que eu vejo na Umbanda é uma naturalidade maior do que nos centros espíritas, em geral. Não sei se há esse movimento de migração, eu realmente desconheço esse assunto, porque eu não tenho a vivência dentro dos centros de Umbanda. Até fica a sugestão, de repente, para entrevistar uma pessoa que seja umbandista, que possa falar com mais propriedade desse tema. Mas não me parece absurdo a hipótese, porque a gente sabe que os jovens hoje, eles não é mais natural para eles o modelo do centro espírita. O modelo de palestra não é mais natural para eles. Eles são jovens que estão nas redes sociais, que querem interagir, que querem perguntar, que querem fazer aplicação prática na vida. Então, aquele modelo de você ficar 1 hora assistindo uma palestra, aquilo chateia o jovem. Né? O jovem fica entediado com aquilo, não volta mais no centro espírita. Estou falando no centro espírita, mas estou falando na missa também, nos cultos, qualquer. Até nas escolas, né? As escolas que têm esse modelo ainda do século XX. E nós já estamos há algum tempo no século XXI. Então, acho que vale a pena a gente, de um lado, voltar a questionar se os nossos protocolos estão aderentes a Kardec. Então, uma volta ao século XIX nesse aspecto, né, um aspecto kardeciano, e, por outro lado, a gente enxergar os novos modelos pedagógicos, os modelos de transmissão de conhecimento, utilizando tecnologia, utilizando técnicas diferentes, é, para que a gente possa ali fazer eventos de ideação, um design thinking, ou de café, outras técnicas de criação, manutenção e análise crítica de conhecimento. Então, eu acho que a gente está fixado no século XX, em termos de protocolos, perdendo duas oportunidades. Uma de olhar para o passado, para Kardec, e verificar realmente o que o codificador trouxe em relação a mediunidade, né? E de outra forma olhar para o futuro e ver o que a pedagogia, o que a educação tem trazido de avanços para atrair os jovens, para que eles possam se interessar pela realidade espiritual. Eu acho que a gente ficou no meio do caminho um pouco confortável e perigoso para o movimento espírita. Isso me fez lembrar da Dora Encontre, falando de pedagogia espírita e sobre, você citou, são as metodologias ativas, né, de educação. Uhum. Eu fiz um curso disso durante a pandemia, tenho tentado aplicar nas minhas aulas lá na UFRJ, e assim, elas, às vezes uma coisa muito simples, né, dinâmicas muito simples, mas fazem uma diferença danada, assim, no prazer que se tem em estar lá, do ponto de vista dos alunos, mas também em quebrar aquele quase transe que às vezes a gente fica quando está ouvindo o negócio, alguém falar por muito tempo, e aí fica naquele estado de passividade, o que que a pessoa falou, a gente esquece. Puf. Realmente é uma ferramenta pedagógica, né, que poderia ser mais usada mesmo nos centros. Realmente poderia. Eu adoro o modelo de palestra, né?
eu cresci lá no primeiro centro que eu frequentei na vida, né, um centro ramatisiano lá na Tijuca. A palestra tinha 2 horas. E eu assistia todas, era um ciclo de 24, eu assistia todas várias vezes. Mas eu tenho que reconhecer que não é para todo mundo. E realmente, do ponto de vista de um adolescente hoje na época do smartphone, eu acho que algo mais interativo seria e mais curto, né? Seria muito melhor. A gente tem que ser mais criativo mesmo. Esse seminário universitário que a gente chama de palestra, ele tem suas limitações, né? Como todas as ferramentas também. E eu ralei um pouquinho para abrir a possibilidade para outras coisas, né? Eu fazia no meu centro tinha um curso de Joana de Ângeles que era cheio de psicólogos, então dinâmica de grupo era quase que obrigatória, né? E eu odiava aquilo, me expor, né? Eu queria ficar quieto, sentado, só ouvindo e registrando comigo mesmo, mas foi um aprendizado muito útil, muito tirar a casca, né? A armadura defensiva. Enfim, eu estava pensando aqui duas coisas. Primeiro, sinta com a vontade para contar, né, o caso que você falou que seria interessante ouvir. E eu também estava pensando aqui se você, você falou que já visitou muitos centros, né, ao longo da sua vida. Você chegou a conhecer como é que funcionava a preparação, o desenvolvimento mediúnico em pelo menos alguns desses centros? Você deve ter uma visão, então, mais empírica, né, bem mais rica do que a minha. Como é que você teve a chance de observar como é que era isso? Se tem diversidade ou se talvez esses protocolos, né, meio demorados, se eles são de repente alguma orientação geral, talvez da FEB, eu não sei. Como é que é isso assim na sua observação? Olha, eu não sei responder pela FEB, não sei se é uma orientação ou não. Eu realmente desconheço esse assunto. O que eu posso dizer a você é que os próprios espíritos se ressentem muito de serem obrigados a se encaixar nos modelos que nós criamos para eles. E eu digo isso com experiência prática. Vou contar duas são muito parecidas. Eu tive numa casa espírita ali na região de Salvador, né, bairro de Mussurunga, com um querido amigo que trabalha lá. E eu cheguei, não, eu não conhecia a casa, eu cheguei lá pela primeira vez e tal. Conversando com ele, eu disse assim: eu queria conhecer a reunião mediúnica de vocês. Sim, abertamente. Eu quero conhecer como é que funciona a reunião mediúnica, porque eu conhecia ele como médium, né? E é um muito bom médium. Então, eu queria entender ali como é que funciona a reunião mediúnica. E aí ele me disse assim: olha, Pedro, não é nada pessoal contra você, e tal, mas é porque a nossa reunião mediúnica é fechada aos trabalhadores da casa, né? Temos essa orientação e tal. E aí ele virou de costas para mim, depois que a gente conversou para fazer uma outra coisa, e assim, não deu um segundo, ele virou de volta para mim e falou assim: Pedro, a reunião mediúnica é quarta-feira, está aberta a sua visitação, tá? Você pode entrar. Os espíritos estão dizendo que querem que você chegue meia hora antes, que eu dê todas as chaves da casa para você poder entrar em todos os quartos e poder ver que não tem ninguém. Eles fazem questão que você faça essa vistoria antes. E eles disseram que sabem que você teve a oportunidade de ver alguns fenômenos físicos, mas a tipologia você não teve a oportunidade de presenciar. E eles vão fazer uma reunião de tipologia para fazer uma demonstração do fenômeno de tipologia aqui. Então, esteja preparado na quarta-feira, está aberta a sua visitação. E eu estive lá na quarta-feira, fiz lá algo a contragosto, né? Fazer uma espécie de uma vistoria na casa, mas como foi um pedido explícito, né, eu fiz a tal vistoria, mas não tinha ninguém, só os médicos que estavam lá, e participei de uma das reuniões mais interessantes, assim, em termos de fenômeno, que foi uma reunião de tipologia, em que os espíritos batiam embaixo da minha cadeira, batiam no quadro, batiam no teto, respondiam as perguntas com uma batida para sim, duas batidas para não e três batidas para repetir a pergunta, porque não dava para responder sim ou não, né? Como é que eram as Então, batidas? Eram perfeitamente audíveis? Era um negocinho muito delicadinho? Como é que era não, isso? não. Perfeitamente audíveis. Chegava a dar susto. Na minha cadeira, as batidas chegaram a tremer a minha cadeira. É como se tivessem dado um soco por baixo da minha cadeira, onde eu estava sentado, a cadeira de madeira, né? E eles batiam em locais diferentes, ora para a esquerda, ora para a direita, ora no teto, ora na minha cadeira,
para demonstrar que poderiam fazer isso e mostrar até os diferentes barulhos em diferentes materiais, né? Por exemplo, tinha um quadro pendurado lá e dá para ver perfeitamente que a batida tinha sido feita no quadro, né? Então, foi muito interessante. Eu fiz algumas perguntas de teste, né? Para verificar ali se não era um processo aleatório, e não era. E tinha uma última pergunta que eu tinha feito, uma pergunta pessoal. Pessoal, fiz de propósito, botei pessoal lá no final. Era a pergunta número 9 talvez, ou que seja, 9 ou 10 que seja. E aí, quando chegou na anterior, o espírito que estava respondendo respondeu a pergunta, digamos que seja a 9. Ele respondeu a 8 e o médium falou assim: olha, o espírito está informando que a reunião terminou. E aí eu falei assim, mas eu tenho mais uma pergunta. O espírito está informando que a reunião terminou. Você vai fazer a sua pergunta e não haverá resposta. Essa pergunta não era para essa reunião. Ah, E então ele demonstrou ali de maneira muito clara, né, que ele conhecia perfeitamente quais eram as perguntas que eu tinha feito só para mim, no meu papel, na minha mão, não mostrado para ninguém, e que a última pergunta era uma pergunta pessoal que eu tinha inserido de propósito, para ver qual seria a reação deles. Então foi muito interessante. Isso aconteceu, né? Essa abertura aconteceu nesse centro espírita lá perto de Salvador, em Mussurunga, e também aconteceu nesse centro de Umbanda que eu te falei, né, que fica ali perto do Shopping Guatemi, ali em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Eu fui lá, não conhecia, nunca tinha ido, fui lá para observar. Eu cheguei, uma fila muito grande, que dava a volta ali na rua, e chegou a minha vez e o senhor que estava lá me perguntou assim, mas o que você quer aqui de cura, né? Você já veio e tal, qual é o seu problema de saúde? Eu falei, olha, todo mundo tem problema de saúde, né? Eu certamente devo ter e tal, mas eu não vim aqui buscando isso, eu vim aqui para estudar. E ele me disse assim, olha, meu filho, eu estou aqui há 25 anos e toda semana, nunca ninguém chegou querendo isso, eu não sei o que fazer com você. Eu, eu, eu não faço ideia de qual é o protocolo de alguém que veio para estudar, né? O nome desse centro tinha o nome do mentor, né? Era a casa, do nome lá do mentor. E aí, nisso que ele estava conversando comigo, o mentor espiritual veio incorporado lá de dentro, com o médium da casa, e virou para ele e falou assim: ele está com a gente. Você tem acesso a todas as salas irrestritamente. Você pode fazer qualquer pergunta aos espíritos ou aos médiums, né? Entrar e sair das salas, você não precisa seguir os protocolos, pode conversar e a gente está disposto a abrir tudo para você, para te responder. Que isso significa? Então foi muito interessante. Pude conversar com os médios videntes, pude conversar com vários espíritos que estavam ali incorporados, perguntando para eles como era o procedimento, como é que acontecia, por que que era de uma forma e não era de outra e tal. Isso aí dá um papo, talvez, ali de mais uma hora, né? Mas o mais importante não é isso. Vai dizer assim, porque talvez você seja especial e os espíritos estejam fazendo isso porque você é especial, é um iluminado. Ó, eu não tenho nada especial, nem nada de iluminado. Muito pelo contrário, sou uma pessoa absolutamente comum, como você, como qualquer um que está ouvindo a gente. A mensagem que a gente recebe dos espíritos é o seguinte: se a gente quiser estudar a sério, se a gente quiser observar a sério, se a gente quiser comparar a sério, né? Se a gente quiser dar ouvidos às mensagens que estão vindo do plano espiritual de uma maneira respeitosa, de uma maneira didática, de uma maneira a poder multiplicar isso para as pessoas e tal, eles estão abertos a nos receber. Qualquer pessoa que seja, né? Qualquer pessoa que tenha essa vontade, né? Não se trata ali de nenhuma excepcionalidade por ser fulano, beltrano, ciclano, isso é irrelevante para os espíritos, eles não fazem essa distinção. Eles vão fazer a distinção pela seriedade,
do que você está buscando. Então, essas experiências e também as observações me fizeram chegar à conclusão de que nós estamos tentando, em alguns lugares, cercear os espíritos e cercear suas manifestações. E eles se ressentem bastante de não conseguirem se manifestar, de não conseguirem conversar, de não serem questionados, de serem tratados como se fossem sábios ou deuses, de terem ali médiuns como se fossem sacerdotes. Eles não gostam de nada disso. Eles gostam das pessoas que reconhecem que eles são almas dos homens que morreram, como diz Kardec, os espíritos são as almas dos homens que morreram. São almas dos homens que morreram, que estão junto com a gente fazendo o mesmo trabalho de esclarecimento espiritual e que nós temos a altivez de olhar para eles com respeito, com amizade, com sinceridade e construir com eles um entendimento melhor do que seja o plano espiritual. É isso que eles esperam dos espíritas sérios. E muitas vezes a gente os trata alegando humildade ou alegando protocolo ou qualquer outra coisa, a gente os trata como se nós fôssemos crianças ou como se eles fossem crianças. E a gente precisa estabelecer, ou voltar a estabelecer, né, porque Kardec fazia isso, uma relação adulta com os espíritos desencarnados. A gente está precisando um pouquinho dessa relação adulta voltar à prática espírita em muitos centros espíritas por aí. Uau! Eu acho que você vai voltar ao podcast, é um palpite no futuro, porque eu acho que esse papo rende bastante, rende bastante e assim essa coisa dos causos, né, das anedotas, mas que são anedotas profundamente didáticas, né? Eu acho isso muito valioso, porque às vezes pouco desse material às vezes chega aos livros. A gente tem aí o Hermínio, tem o Palhano que você citou, né, que é uma grande referência, é uma grande referência em termos de qualidade, mas eu não diria que ele é tão popular assim, né? Não é todo mundo que conhece o Palhano, eu mesmo demorei bastante a descobri-lo. E lá na Sorella a gente valoriza muito o Palhano, que inclusive já apareceu por lá, dando uns puxões de orelhas e tentando fazer com que a gente dê algum uso para algumas das informações que são coletadas, né? Mas vou terminar, né? Eu não vou alugar muito seu tempo, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que alguns ouvintes, perdão, podem estar fazendo, que é o seguinte, especialmente para quem está fora de um centro espírita. Nos casos que você mostrou, as entidades, né, os espíritos desencarnados fizeram intervenções, não, dá acesso, né, convida. Por que você acha que eles não fazem o mesmo para tentar mudar esses protocolos? Porque já que eles têm acesso, pelo menos, a um ou outro médium ainda, a um presidente, talvez, por que você acha que eles não têm essa iniciativa de insistir mais nesse ponto? Ou será que eles insistem, as pessoas é que sacralizam muito porque leram em algum lugar que o telefone é só de lá para cá, então a gente não pode deixar? O que você acha assim, desse respeito? Eu detesto essa frase do telefone, tá? Eu Clássico. acho ela, eu acho ela não só perigosa, como errada. Tá? Eu acho que ali, qual é o contexto dessa frase, né? Essa frase foi dita pelo Chico Xavier, que é indubitavelmente talvez a maior referência de mediunidade que a gente tem e também de um ser humano fantástico. Não há nenhuma dúvida sobre esse assunto. Mas que se referia ao tipo de trabalho que ele executava, que para ele, lá na central telefônica dele, a central telefônica do Chico Xavier, para o trabalho que ele fazia, o telefone dele tocava de lá para cá. Tudo bem, ele tem todo o direito de fazer isso, não tem problema nenhum. Só que isso não é regra geral. Aliás, a evocação, né, que é o telefone tocando daqui para lá, funciona muito bem. Muito bem. Kardec diz isso nos livros dele, e a gente, por algum motivo, a gente tem uma resistência a tocar o telefone daqui para lá. Perguntar. A sua pergunta ali de por quê, né? Por que que os espíritos não intervêm para poder forçar ali uma abertura maior? Eu acho que primeiro não é o estilo deles, né? Eles não vão se responsabilizar por forçar uma abertura se talvez aquela equipe que não procurou essa abertura
não esteja pronta para ela. Hum. Então, por que os espíritos normalmente só respondem o que são perguntados? Né? Essa foi uma dúvida que eu sempre tive. A minha experiência mostra que se você quiser saber alguma coisa, tem que perguntar. Se você não perguntar, dificilmente eles vão te dizer, a não ser que seja um caso excepcional, mas dificilmente eles vão te dizer aquilo que você está querendo saber. Porque o ato de perguntar é uma admissão de que você está aberto para ouvir a resposta. Uma admissão de que você está aberto para se mudar a partir daquela resposta. É uma admissão de que você pode estar querendo progredir naquele seu entendimento. Sem essa admissão tácita, né, da pergunta, não se estabelece uma relação de confiança suficiente para que haja essa mudança. Então, normalmente, os espíritos têm uma postura um pouco mais passiva e eles se adaptam aos nossos preconceitos. E eles fazem isso porque é melhor eles trabalharem dentro dos preconceitos do que não trabalharem. É por isso que os espíritos, trabalham em religiões diferentes, em filosofias diferentes, os mesmos espíritos trabalham, às vezes aparecem no culto afro-brasileiro de uma forma, numa igreja evangélica de uma outra forma, numa igreja católica lá como um santo, no centro espírita lá como um mentor espiritual. Por que eles fazem isso? Porque eles não querem chocar as limitações e preconceitos dos seres humanos com os quais eles estão conversando. Me parece que é o mesmo caso. E aí, como reverter isso, né? Não há outro jeito de reverter a não ser a educação espírita, no sentido de vamos voltar aos livros de Kardec, vamos estudar a sério o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e as outras três obras, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, pelo menos, de preferência a Revista Espírita, tentar entender o pensamento de Kardec e, a partir desse pensamento e dos ensinamentos que ali estão, a gente reformular as nossas práticas no centro espírita. Se não for assim, a gente vai continuar tendo dirigentes que têm medo dos espíritos, que têm medo dos tipos de mediunidade que eles não conhecem, que têm receio de questionar os espíritos, de discordar dos espíritos, então nem pensar. E eles adoram quando discorda deles. Adoram. Estabelecem ali as mais profícuas relações quando é uma discordância respeitosa. E ali é uma oportunidade fantástica da gente esclarecer alguns pontos. Então, a gente precisa ter um pouco mais de ousadia kardeciana nas nossas práticas espíritas para poder não colocar véus onde os véus já tinham sido retirados e a gente voltar a ter essa relação com o plano espiritual, porque eu tenho certeza, eles estão ávidos por uma relação mais kardeciana e menos protocolar no sentido da burocracia espiritual, não no sentido do cuidado, né? E fica o convite, né? Fica o convite aí para que principalmente os jovens espíritas, né? Para que eles perguntem, para que eles questionem, para que eles discordem, para que eles vão até os dirigentes dos centros espíritas com os livros de Kardec na mão e possam questionar o porquê das práticas daquela casa ou daquela instituição serem mais ou menos aderentes àquilo que foi trazido por Kardec. Então, quanto mais a gente tiver jovens comprometidos com o pensamento espírita, tanto maior vai ser a chance de salvação do que a gente chama espiritismo. Legal, Pedro. Valeu mesmo. Você quer fazer alguma consideração final? Que essa sua fala acho que já foi meio que já deu um fechamento, mas se você quiser, você fique à vontade. Eu queria dizer que eu evitei, durante a nossa conversa aqui, citar nomes de instituições, ou de centros, ou de encontros, de uma maneira proposital, porque eu acho que as pessoas que precisam falar sobre as suas instituições, seus centros, seus encontros,
são aquelas que hoje estão a cargo dessas instituições. Então, é uma forma de cautela e de respeito por essas pessoas e focando aqui na mensagem, no conteúdo, que eu acho que é o mais importante. E, por fim, queria te agradecer aí, Rodrigo, pelo papo, estou à sua disposição se você quiser conversar sobre um outro assunto que eu possa ajudar. Ah, a gente que agradece, eu e os ouvintes. Muito obrigado por compartilhar suas experiências, Pedro, e considere-se já pré-convidado a retornar no futuro. Acho que a gente tem aí muito papo ainda para bater nesse assunto tão rico. Eu tive o prazer de conversar aqui com Pedro Vieira e aproveito, né, para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, Horizonte Espírita, tudo junto, e no YouTube. Nosso e-mail de contato é horizontespírita2@gmail.com e ali estamos abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem dizer. A todos, um muito obrigado e até a próxima.